Seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Nesse vídeo, de uma forma muito rápida, eu vou tentar explicar aqui a vocês a chamada propaganda comunista, que vem de uma variação ou vertente do marxismo clássico de Karl Marx. Nós chamamos essa versão de socialismo fabiano. E basicamente, essa ideia de OVNIs, ela foi bem construída por um escritor chamado H.G. Wells. Ele escreveu aí a chamada A Guerra dos Mundos. Foi no século passado, certo? Então, não é algo recente. Tá? Então, já faz um tempinho que esse pessoal da esquerda está querendo criar um único governo mundial, a única ordem mundial para controlar a mente, comportamento, emoções e vontade das pessoas. Fazem por diversas formas. Uma delas é através da crença em OVNIs, que seria nada mais nada menos do que um inimigo em comum que deveria unir todas as pessoas do mundo para assim combater esse fantasma. Bem, há diversos detalhes que esse vídeo não vai abordar, porém, dependendo do grau de compartilhamento, de dúvidas e perguntas aqui no canal, talvez eu faça uma segunda parte mostrando outras interpretações de acordo com a qual nós acreditamos. Mas basicamente existe uma agenda, existe um mecanismo de controle mundial em andamento. E os governos, que se dizem democráticos e tudo mais, eles estão sendo levados a se comportarem de forma escravizada. Então, vimos aí recentemente diversos países, alguns países, anunciando avistamento de OVNIs, derrubada de OVNIs, são objetos voadores não identificados. Então, essas coisas existem de fato, não estamos negando a existência de certos objetos que não conhecemos a público, assim, de nosso conhecimento, porém, as ideias, existe uma doutrina que vem aqui de H.G. Wells, muitos anos antes de eu tratar desse vídeo aqui. Então, o que acontece? Sabemos que existe realmente uma doutrina sem andamento, e a maioria das pessoas hoje está se comportando como eles querem. Então, esse vídeo vai mostrar aqui rapidamente uma explicação para vocês interpretarem o que os jornalistas, que são na maioria de esquerda, estão querendo levar você a acreditar. Então, eu vou estar aqui trazendo aqui uma fonte original, tá? Para vocês verem, verificarem, de fácil acesso. Vocês podem ter acesso à obra, não é algo muito distante, E também vou mostrar aqui a cena de um filme que foi lançado, A Guerra dos Mundos. Obviamente é uma adaptação, mas é interessante como a ficção, A Guerra dos Mundos, influenciou o cinema, E assim as pessoas têm essa curiosidade pelo desconhecido. Mas o grande objetivo desse socialista fabiano, que é Wells, é realmente criar uma sociedade comunista e de uma forma muito simples, é uma sociedade anticristã, uma sociedade anti-Deus. Então aqui eu vou mostrar aqui a vocês a cena de um filme, depois uns slides mostrando que isso não é de agora, é apenas uma repetição para escravizar e idiotizar nossas mentes. Então, esse trabalho que eu estou fazendo aqui para vocês é apenas para trazer uma informação relevante e vocês poderem também compartilhar com mais pessoas para que a gente possa ter aí mais acesso ao público. Bem, eu passo aqui o vídeo, depois os slides explicando que não é de hoje que o pessoal vamos dizer assim, anuncia a invasão de alienígenas, Então, vou passar aqui o vídeo, depois os slides.
Então, é a informação do filme. Realmente dá um suspense, dá um certo medo. Mas é o que os filmes tentam fazer pra gente, né? Eu acredito que existe, assim, e eu vou falar agora por mim, né? Eu acredito que talvez hoje, ou daqui a certo tempo, esses comunistas que são satânicos, né? Eles deverão, de alguma forma, não somente fundir a mente, mas também certas tecnologias com os demônios para conseguirem uma dominação mundial onde os exércitos das nações não conseguirão reagir contra esses seres, essas potestades. Então eu imagino que seja dessa forma, tá? Para ter essa amplitude. Isso estou falando por mim, essa é a minha interpretação. Mas eu vou dar agora a interpretação da Guerra dos Mundos, né, e o que aconteceu uma certa data, e mostrar a vocês que isso não é de hoje, isso já está acontecendo passo a passo para meio que fazer com que nosso comportamento seja mais aceitável, ou que isso realmente venha acontecer para que as pessoas consigam aí, de fato aceitar o comunismo. A Guerra dos Mundos. Então existiu uma certa transmissão de rádio que provocou pânico na população na década de 1938. A obra A Guerra dos Mundos, escrita em 1898 por H. G. Wells, narra uma fictícia invasão marciana. Então, os alienígenas vinham de Marte, né? A obra fala que vem de Marte, tá bem? Que destrói parte da Inglaterra em 1901. A história foi adaptada para o cinema, o filme de Spielberg, 2005. É uma adaptação dessa história para o estado americano de Nova York nos dias mais atuais. No dia 30 de outubro de 1938, um evento fictício envolvendo o livro A Guerra dos Mundos de 1898 foi narrado através de uma transmissão de rádio em forma de boletim informativo pela rede CBS nos Estados Unidos, o que provocou desespero em parte da população. Então você vê aí, é o jornalista Orson Welles durante a transmissão. Então ele pegou o livro que foi escrito por um socialista e fez uma técnica jornalística para comunicar o que o livro estava retratando. Só que a forma que ele comunicou foi tão fácil de acreditar que o povo ficou em desespero. Ou seja, o povo acreditou, né? Como hoje o povo está acreditando nessas manchetes, mas se esquece do propósito no qual o livro foi escrito. Bem, como começou? Na véspera do Halloween, a rede norte-americana CBS fez uma edição especial do programa Mercury Theatre on the Air para celebrar a data. A cada semana adaptavam um livro para a rádio. Nesta ocasião, a obra A Guerra dos Mundos, do inglês H. G. Wells, sobre uma invasão alienígena, foi escolhida. Durante a transmissão, Orson Welles relata que a Terra estava sendo invadida por marcianos, gerando pânico na população que ouvia a rádio. Então, se o povo naquela época acreditou nessa invasão sem imagem, sem som, apenas pelas palavras desse jornalista, quanto mais hoje, um líder do Pentágono, um presidente, as redes de televisão que são de esquerda, vão projetar pessoas, imagens, né, e vocês vão acreditar. Tudo parte de uma propaganda global para modificar a psicologia, o comportamento e a sua percepção da realidade. Então, se você vai para a fonte original, se você vai fazer essa pesquisa, vai encontrar a realidade e vai evitar de cair nessa manipulação. Assim como foi a falsa pandemia. Não confundir com coronavírus. Coronavírus é uma coisa e a pandemia anunciada pelo
pelo mundo comunista foi uma grande farsa, mas a maioria acreditou. Bem, Orson, uma famosa voz de rádio, reescreveu um enredo e narrou a história em formato jornalístico, dando um tom realista à transmissão, provocando toda a confusão. Todo o programa foi realizado para dar a impressão realista, contendo todas as características do radiojornalismo. Então, fizeram de tudo para que aquela comunicação fosse tratada como verídico, ok? No dia em questão, a programação normal da rádio foi sendo interrompida para informar sobre a queda de um meteoro e a chegada de naves aos Estados Unidos. Mas nem todos os ouvintes entenderam que se tratava de uma ficção. Ou seja, você está no trabalho, está almoçando, tomando café, ou está se acordando, está dormindo, e liga a rádio. Aí de repente, aquele jornalista, né, anuncia a invasão de seres extraterrestres. Então, você fica aterrorizado, né? Como se fosse assim, você está em casa, por exemplo, é distraído, de repente alguém te grita, está pegando fogo todo o bairro. Você vai imediatamente procurar socorro, procurar ajuda, mas não analisa se realmente isso aconteceu. Bem, na transmissão, a história foi adaptada da Inglaterra para os Estados Unidos, onde o evento narrado acontecia na cidade de Grover Mill, no interior de Nova Jersey, sendo a suposta primeira parada dos alienígenas. Então nós temos aí a capa da revista do livro de agosto de 1927, tá bom? Entretanto, por lá, a população não entrou em pânico, provavelmente porque simplesmente perceberam que nada demais estava acontecendo. Os jornais haviam noticiado que a CBS transmitiria uma peça, Rádio Teatro, e no início da transmissão foi anunciado, mas grande parte dos ouvintes parece não ter escutado o aviso. Há alguns relatos conflituosos sobre a magnitude do caos gerado. Então houve um caos generalizado. Veja bem, pesquisas posteriores acusam a história de ter sido exagerada por Wells, mas o que se sabe com certeza é que ela existiu. No dia seguinte, jornais de todo o mundo noticiavam o pânico causado pela transmissão, inclusive jornal no Brasil. Então você tem aqui o jornal o Globo, de 1938, New York Times e Daily News. Tá? Encerrando o nosso exposição, eu quis trazer tanto o livro, tá? A origem dessa propaganda comunista, quanto o uso desse livro e como isso conseguiu enganar uma certa parte da população dos Estados Unidos. Aí eu pergunto a vocês, quanto mais hoje em dia, sabendo que o nosso governo atual é de esquerda, toda a América Latina de esquerda, muitos líderes políticos do mundo todo são de esquerda, professores são de esquerda, então hoje realmente nós estamos sendo não sendo invadidos por alienígenas, mas por um pensamento marxista, ateísta, satânico. Então, essas são as minhas explicações a respeito dessas naves. Possivelmente vai aparecer mais coisas adiante, tudo para criar uma nova narrativa distante do que nós estamos mostrando a vocês, para que vocês acabam caindo nesse engodo. Então, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.